Deus nos abençoe nessa noite, e eu quero mais uma vez aqui apelar. Nós gostaríamos imensamente que toda a igreja sonhasse esse sonho do núcleo da Vila São Pedro conosco. Nós estamos hoje com poucas crianças, mas nós podemos fazer uma grande diferença em São Bernardo. Não só em São Bernardo depois, mais tarde, mas em outros locais. Então ajude-nos a sonhar esse sonho, colabore, contribua com o seu dinheiro, contribua com o seu trabalho, contribua com a sua oração. E nós precisamos disso. E não esqueça de orar. Esse projeto é um projeto, como o Reginaldo disse, que veio de Deus e veio para o nosso coração. E nós queremos sim ser instrumentos de Deus na transformação daquelas vidas que tem ali na Vila São Pedro. Eu tive o privilégio de fazer auditoria durante 2 anos numa ONG, lá na Baixada Santista, chamada Star of Hope. Hoje eles estão com 8 núcleos e fazem basicamente esse mesmo trabalho. E eles têm hoje, somente na Baixada, 2.000 crianças. É o reino de Deus fazendo diferença, né? Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa empreitada. Amém, amados? Hoje é o dia de ceia, noite de ceia. Pela manhã nós já fizemos a ceia e, obviamente, que nós adotamos o seguinte princípio. Após a ministração do mês, nós temos um fechamento, que nós relembramos aquilo que foi ministrado durante os meses anteriores, o mês anterior, os dias anteriores. E hoje nós vamos trabalhar 3 ministrações numa só, né? Relembrando os valores cultivados na Igreja Batista da Borda do Campo. Nós tivemos essas 3 ministrações no mês. Tivemos o dia 10, que foi o Dia das Mães, e a primeira foi Vivendo como o Corpo de Cristo, 17/5, trazida essa ministração pelo Marcos Barbosa. Tivemos no dia 24/5, Contribuição com Alegria, que o Luiz nos trouxe, com muita maestria. Foi uma ministração que eu me lembro, foi a 3ª vez que nós ministramos sobre contribuição aqui na Borda do Campo, e olha que eu já sou velhinho aqui, desde o início. E nós não costumamos apelar aqui de púlpito, como o Reginaldo falou. Nós ensinamos sobre contribuição com alegria. E o Renato trouxe, naquele dia do batismo, na noite de batismo, 31 de maio, 3 passos para o batismo. E nós vamos, obviamente, orar mais uma vez, antes de começarmos. Senhor, toma nossos corações, Senhor. Hoje nós cumpriremos mais uma ordenança, que é a ceia que o Senhor instituiu. E nós queremos, Deus, ouvir a Tua palavra, ter nossos corações e nossas mentes ministradas, e pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, prepare o nosso coração para que nós tomemos a ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, o primeiro tema foi unidade na diversidade, trazido pelo Marcos, e ele trouxe uma afirmação teológica, que é essa que está aí, ó. Vamos falar juntos? Você que está meio... Levante sua voz, diga assim: a igreja cristã deve... Amém. A igreja cristã deve viver em unidade em meio à diversidade. E o Marcos trouxe 2 conceitos básicos de unidade. A primeira, que é uma ação coletiva orientada para o mesmo fim. Isso é unidade, né? Todo mundo trabalha para um fim, todo mundo foca o mesmo alvo para que nós possamos chegar lá. E também trouxe essa definição de diversidade, que o texto cita, que é uma variedade, uma pluralidade e diferença nesse meio que nós vivemos. É a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos que se diferenciam entre si. Assim é o corpo de Cristo. Dessa forma é que ele funciona. E ele trouxe para a gente
2 pontos, né? Esses 2 pontos aí, que Deus nos fez diferentes e Deus nos fez dependentes. Mas, antes disso, eu quero pensar com vocês no que ele disse lá atrás. Ele disse que Deus criou cada um de nós com uma particularidade. Eu, você, somos únicos. Alguém pode dizer para você, olha, eu vi uma pessoa muito parecida com você. Mas, somente parecida. Você é exclusivamente diferente de todos aqueles que pareçam contigo. Ou seja, nós somos indivíduos dotados de capacidades e de necessidades diferentes um dos outros. Certamente, se eu perguntar nessa noite aqui, qual é a sua necessidade, nós teremos aqui pelo menos 500 respostas distintas. Nós não teremos as mesmas respostas, porque, obviamente, nós precisamos, necessitamos e queremos coisas que agreguem e façam bem para nós. Um exemplo disso foi o que o Roger compartilhou conosco quando ele voltou da África. O Roger está aí? Tá. Se nós formos para uma igreja evangélica na África, nós vamos achar um pouco estranho o culto que é prestado lá a Deus. Porque o pessoal grita, o pessoal fala uma língua que você não entende, o pessoal sai do banco, não fica sentado como a gente, vem pulando para frente, dançando e saindo, e enquanto não acaba aquele louvor, eles não sossegam. Isso é diversidade no corpo de Cristo. Vamos vir para a nossa área de atuação, onde nós vivemos. Olha os batistas, olha os assembleanos, os presbiterianos. É assim, outro é mais barulhento. Lá na outra igreja você ouve o respirar do cidadão que está no seu lado, de tanto silêncio que se faz. Isso é diversidade. Então, Deus nos fez diferente, segundo a sua vontade, e cada membro tem a sua importância. Agora, por que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto pelo seguinte, porque ali era uma igreja completa, que tinha muitos dons, e de repente as pessoas começaram a se achar, que um era melhor que o outro. Então existiam dons, e o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele vai tratando a igreja por aí, ensinando e falando sobre os dons que existiam ali dentro da igreja. Mas lá adiante no capítulo, no verso 7, ele fala daqueles dons que existiam ali. Olha, alguns têm palavra de sabedoria, outros palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres. Outros têm profecia, discernimento de espíritos. Outros têm línguas e interpretações. E aí estava o problema. Porque eles a igreja de Corinto começou a classificar os dons, achando que um era melhor que o outro. Achando que o dom de língua era o dom mais importante, porque era algo diferenciado, diferente dos demais dons. E aí Paulo vem e ele entra com esse texto, dizendo assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer, como apraz ao Espírito. Não é segundo a vontade do homem. Deus nos fez segundo a sua vontade. E cada membro tem a sua importância no reino de Deus. Você se sente importante no reino de Deus? Ou está lá no banco, esperando? Todos nós temos uma certa importância dentro do reino de Deus, nós fazemos parte de um corpo, e quando isso tudo funciona certinho, esse corpo está equilibrado. Mas quando não funciona, a coisa não anda muito bem. E
O Marcos ainda trouxe aqui um exemplo sobre os filhos de uma família. Ou seja, não há pai, não há mãe que ame mais um filho do que o outro. Ele também nos disse fez um jogo de palavras muito jóia, que se você errar mais, Deus não vai te amar menos. E se você acertar mais, Deus não vai te amar mais. Deus vai te amar da mesma forma. É assim que nós funcionamos. Deus te ama assim como você é, do jeito que você é, do jeitinho que Ele te criou. Você é importante no reino de Deus. Quantas vezes eu ouvi, irmão, ainda não dá para servir ainda, irmão. Eu preciso melhorar. Irmão, isso, aquilo. Não. Venha do jeito que você está. Junte-se a nós, junte-se esse corpo, para que nós possamos trabalhar juntos para a edificação do reino de Deus. E ali na igreja de Corinto, apesar de que alguns se achavam mais superiores, uns melhores que os outros, nós viemos ao mundo para 3 coisas, basicamente. Foi afirmado aqui no dia 24. Primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para edificar. Terceiro, para servir o corpo de Cristo. Hoje nós recebemos aqui um apelo para que você contribua, para que você sirva com o seu trabalho, com os seus dons, com os seus talentos, ali no núcleo da Vila São Pedro. Isso é o corpo de Cristo se movimentando. Deixa eu voltar aqui. E o ponto 2 que o Marcos nos trouxe foi que Deus nos fez dependentes, obviamente. Verso 1 Coríntios 12, verso 21, diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Somos ligados, somos dependentes, nós somos apenas um corpo. Mesmo nós sendo tendenciosos a fazer uma carreira solo, nós precisamos viver num corpo sem competição. Era isso que Paulo estava tentando trabalhar na igreja de Corinto. Olha, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. Ainda que alguns se achem superiores, nós precisamos praticar essa dependência um dos outros. E aí ele ainda continua trabalhando o texto, dizendo que um membro enfermo pode comprometer o corpo todo. Obviamente que se tem um pedaço está doente, ele vai comprometer o corpo todo. O texto diz assim que, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, obviamente que todos os membros são honrados juntamente, se regozijam com ele. Assim o corpo de Cristo. A igreja cristã deve viver em unidade, em meio à diversidade. Esse é um dos grandes desafios que nós temos como igreja, como corpo de Cristo. E nós precisamos entender que nenhum dom, amado, que o seu dom não torna você mais espiritual, mais especial do que o outro. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus ama você, do jeitinho que você é, com os problemas que você tem, com os defeitos que você tem. É assim que Deus te ama. E para fechar, somente vivendo no amor de Deus, podemos viver em unidade, em meio à diversidade. Esse é o grande desafio. Nós, com todas as nossas diferenças, com todos os nossos pensamentos diferentes, inclusive até com crenças diferentes. Eu estou falando crenças, não estou falando teologia. Com crenças diferentes. Nós precisamos viver em unidade, a meio a essa enorme diversidade. Que Deus nos abençoe.
E aí nós tivemos o Luiz. O Luiz nos trouxe, primeiro ele reclamou que não é a praia dele falar de dinheiro, né? Que foi um dos grandes desafios da vida dele. Ou seja, mas é assim que o Senhor faz, né? Faz com cada um de nós. O tema foi contribuição com alegria, usou o texto de 2 Coríntios 9, de 6 a 14. E ele trouxe uma afirmação teológica bastante importante, de que Deus ama quem contribui com alegria, de coração grato e de maneira regular. Isso corrobora com o que nós falamos agora na pregação anterior, né? Que nós viemos para fazer esse tipo de atividade. E ele trabalhou ali, na sua introdução, o Salmo 20, no verso 7, dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós não podemos confiar em homens, em cavalo, em dinheiro, ou na nossa própria capacidade, né? E o desejo do Luiz era que nós saíssemos daqui naquela noite com pelo menos 3 respostas. E essas 3 respostas, uma delas é: por que contribuir? Ele trabalhou esse texto dizendo que a primeira coisa é que é desejo de Deus para que nós contribuíssemos, para que nós possamos contribuir. Ou seja, se eu não faço, eu não estou respondendo a essa orientação de Deus. Eu estou fugindo da orientação que Deus nos deu. Ele ainda disse que a contribuição é um ato espiritual. Importante isso, né? É um ato espiritual, não é um ato financeiro. Eu não mexo apenas com dinheiro quando eu contribuo. Eu mexo com o reino de Deus, porque eu estou ofertando para acontecer diversas coisas dentro do reino de Deus. Ele falou que é uma diaconia, é um serviço que nós prestamos ao reino de Deus. Porque Deus ama a quem dá com alegria, com o coração grato, de maneira regular. E obviamente que ele também disse que, além de ser parte integrante essencial do desenvolvimento e crescimento naturais dos discípulos de Cristo, daqueles que já passaram e de nós, o contribuir também é uma expressão de gratidão a Deus. Olhe, tudo aquilo que você ganha, que você recebe, que você tem de rendimento no mês, não é por seu mérito, não é por causa que você é assim o assado, porque você tem aquele conhecimento ou aquele outro conhecimento, mas é porque Deus proporcionou isso para mim e para você. E o nosso compromisso é devolver uma parte disso para o Senhor, para o reino de Deus. É uma expressão de gratidão a Deus. Você gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro. Nós gostamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro. Mas nós não devemos idolatrar o dinheiro. Essa é a diferença. O dinheiro é um fim. O dinheiro é um meio de troca, onde você traz o teu sustento, a sua alimentação. E ainda o Luiz trouxe para nós uma orientação do Novo Testamento que diz assim que todos devem contribuir de forma voluntária, generosa e regular. Olha, voluntária, generosa e regular. E de acordo com o que você tem recebido do Senhor. Se você não recebe, você não tem. Obviamente. Então, aquilo que você recebe do Senhor, você deve, de forma voluntária, de forma generosa e de forma regular, fazer a sua contribuição. E para que contribuir? Por que nós devemos contribuir? Temos pelo menos 2 motivos muito claros, né? Nós temos necessidades básicas.
dessa estrutura, por exemplo. Como é que a gente mantém essa estrutura? Nós temos conta de luz, de água, temos folha de funcionários, temos portaria, segurança externa, para que o seu carro não seja depredado, e nós temos um conjunto de coisas que faz com que você tenha conforto, ar-condicionado, no verão a gente cozinha aqui dentro se não tiver, algumas coisas que se tornam necessárias dentro da igreja. Então nós temos essas necessidades. Outro motivo é a expansão do reino. O Luiz nos disse que nós temos 16 famílias no campo missionário. E nós temos ainda os ministérios locais. Cada dia crescendo mais nossos ministérios para honrar e glorificar o Senhor. Mas, olha só, o Luiz trouxe uma estatística aqui assustadora. Ele nos disse que entre 30% e 40% contribuem. Eu quero inverter aí. Imagine, 60% a 70% do povo que está dentro da igreja não contribui. Está faltando muito, não está, amado? Se nós devemos contribuir de forma voluntária, generosa e regular, de acordo com o que nós temos recebido de Deus, aonde que estão esses 70%? Ore por isso, para que o Senhor possa fazer com que a gente passe a contribuir mais. E a terceira, era como contribuir. Ele nos trouxe aqui ainda esses itens. Primeiro, a preparação. O que ele nos disse com isso? Nos disse que nós devemos fazer segundo o que está proposto no nosso coração. Nós devemos planejar essa contribuição. Nós devemos falar com nossos familiares. Não é algo automático, não é um desconto em folha, mas que você é obrigado, não foge, como o imposto de renda. Ou seja, você precisa planejar, programar, fazer de coração grato. Não pode fazer de forma irresponsável, porque normalmente você tem família e precisa planejar junto com ela. Outro motivo para contribuir é a alegria. Você deve contribuir com alegria, ou seja, sem lamento, sem pesar, né? Sem ficar pensando que com esse dinheiro ou aquele eu compraria uma outra coisa que eu estou precisando, ou que eu estou querendo. Mas nós devemos fazer com alegria essa contribuição, porque Deus ama, diz o texto, a quem dá com alegria. Ele usou ainda o texto a metáfora do semeador semeando e sabendo que aquilo vai frutificar. Precisamos contribuir sem parar. Ainda com voluntariedade. Ou seja, é um ato volutivo, é sem pressão. Para quê? Para glorificar a Deus. Ele ainda nos disse que é um ato sacrificial. Eu vou tirar algo de mim para dar para o reino de Deus. Eu tenho que domar esse coração avarento, esse bolso que está cheio de escorpião e não sai de lá. Luva para tirar escorpião do bolso é oração. Não é? Ore, que você vai conseguir enfiar a mão no seu bolso e contribuir no reino de Deus. Vai ser uma bênção, amado. E ele nos trouxe ainda a generosidade e regularidade. Ele nos disse que somente pela graça de Deus nós podemos fazer isso com regularidade. Porque se depende de nós, amados, nós não fazemos. Contribuir não é um ato obrigatório, não é um ato coercitivo ou coercivo, como queiram. Mas se for, não vai valer nada. Se você estiver contribuindo sob pressão, amado, essa tua ação, essa tua obra, esse teu ato vai queimar como palha seca. Não vai servir para nada. E outra, contribuição não é troca, não é barganha com Deus. Eu não dou isso para o reino de Deus para receber aquilo outro, ou receber 3, 10 vezes mais. Não. Nós precisamos lembrar que tudo que nós somos, tudo que nós temos,
tudo que nós construímos, tudo que nós dizemos que pertence a nós, na verdade pertence a Deus. Não pertence a mim. A minha capacidade não pertence a mim, a sua inteligência foi Deus que te deu. A proposta da contribuição é que você devolva uma parte daquilo que Deus te deu. Essa é o grande desafio. É que nós possamos devolver para o reino de Deus parte daquilo que você recebeu do Senhor. E aí nós temos o desafio ainda de trabalhar o que foi ministrado no dia 31 de maio, que a Bíblia ensina sobre o batismo nas águas. O Renato nos trouxe 3 passos para o batismo nas águas. Então, o primeiro passo é o conhecimento, o segundo, o comprometimento, e o terceiro, o posicionamento que nós devemos tomar. E ele usou o texto de Atos 26, 35, que diz que aquele etíope que estava saindo de Jerusalém, que era um oficial de Candace, ele estava a caminho de volta. E o texto diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. Então, para que eu tenha conhecimento da palavra de Deus, alguém tem que se dispor a ir aonde está o perdido, ainda que esteja no deserto. É lá, você precisa ser enviado, mas ele não foi enviado por vontade própria também. Diz o texto que o Espírito Santo disse a Filipe o que ele devia fazer, e o levou até lá. Então isso leva como esse eunuco levou para casa a salvação, a palavra de Deus. E ali ele foi interrompido por Filipe, e Filipe fez algumas questões ainda, uma questão a ele básica, dizendo: olha, compreendes o que lês? E ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Amado, se não tiver ensino, nós não conseguimos entender. Somente através da obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos movimentar pessoas para ir ministrar. Nós precisamos, através do Espírito Santo, participar e ensinar essa pessoa. E o eunuco disse: olha, eu peço então que me explique, para que eu possa entender. E aí ele conheceu a palavra de Deus. E o segundo ponto que ele nos trouxe foi o comprometimento. O Atos 8,36 diz assim, que seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis água aqui, quem impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esse comprometimento da pessoa com aquele que está ministrando a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus é a manifestação espontânea de cumprir essa ordenança do batismo. Olha, eu quero, entendi, eu quero sim, eu quero ir às águas para testemunhar de que eu serei uma nova pessoa a partir de hoje. E a base qual era? Olha, se crês de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, a confissão. Ou seja, quando ele confessa, ele se compromete com o reino de Deus, se compromete com Cristo Jesus. E ali ele se posiciona, que é o terceiro ponto. Então, Atos 8,38 nos traz o posicionamento. Diz o texto: então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não havendo mais o eunuco,
e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ele conheceu a palavra de Deus, alguém foi lá, o Espírito Santo orientou, ele recebeu o ensino, ele se comprometeu, ele se manifestou, foi volutivo o batismo dele, ele confessou que Cristo Jesus era o Senhor e seu Salvador, e desceram as águas. E ali realizaram o seu batismo. Ou seja, conhecer a palavra de Deus, receber o ensino, manifestar espontaneamente, não por pressão. Amados, aqueles que você pressiona para serem batizados, ele vai depois somente tomar um banho. Vai tomar um banho público aqui. Não, o batismo é algo volutivo. Brota de dentro para fora. Eu quero, eu me posiciono, eu desejo. E esse posicionamento é importante na vida do cristão. É um marco no nosso jardim. E esta é a primeira ordenança do batismo que o Senhor nos dá. E a outra é a ceia do Senhor, que eu quero convidá-los a participar. Antes nós vamos ver esse resumo, que diz que apesar de sermos diferentes, também somos dependentes uns dos outros para vivermos o cristianismo. Amém, amados? Nós queremos ser dependentes para viver esse cristianismo? Queremos. E para viver esse verdadeiro cristianismo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos comprometer e nos posicionar quanto ao seu ensino. Eu quero convidar o pessoal do louvor, para que nós possamos louvar o Senhor enquanto eles sobem. Eu quero pedir para que você, que vai participar da ceia, que você venha por fora, tome o cálice e saia por dentro. Lá em cima nós temos 2 mesas, uma em cada lugar, temos 2 no fundo também. Então, vamos esperar o pessoal chegar. E vamos nos posicionar para a ceia, em nome de Jesus.